Olá, como vai você? A paz do Senhor Jesus. Estamos começando com mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Balneário Camboriú. Aqui estamos, presbítero Sérgio, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Balneário Camboriú. Presbítero Sérgio Roberto já está há alguns meses trazendo sempre o subsídio a cada um de nós para o nosso crescimento e conhecimento da Palavra de Deus. E na companhia também seu amigo pastor José Roberto neste dia maravilhoso, onde você estiver, de longe ou de pertinho, é muito bom estarmos com você nesta hora para aprendermos sobre a Palavra de Deus, porque quem fala também aprende. E você pode aproveitar e dar um like aí no nosso vídeo, também aproveitar e compartilhar com seus amigos, para que assim possamos crescer nos pensamentos que às vezes são diferentes do nosso, mas eles sempre vão acrescentar alguma coisa boa para a nossa vida. E a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2020 está tratando sobre a raça humana, origem, queda e redenção, chegou ao final nesta lição de número 13, que vai tratar de o novo homem em Jesus Cristo, e é um ótimo tema para se pensar, principalmente nos dias em que nós vivemos, em meio a turbulências da vida. Nós, quando acessamos a internet, televisão, Netflix e outros, nós vamos perceber o quanto a grande mídia trabalha para levar o homem para o foco que é Jesus Cristo. O quanto nós somos convidados a vivermos uma vida dissoluta, uma vida a bel prazer, uma vida sem eira nem beira. Seria essa uma linguagem que a gente poderia pensar no dia de hoje sobre o que nós vivemos. Então a lição aborda esse tema, um novo homem ou o novo homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo está baseado em Efésios 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Presbítero Sérgio, paz do Senhor. Pai do Senhor, tudo bom? Eu estava lendo este versículo de Efésios 4:13 e eu achei muito interessante porque ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Aqui tem pelo menos 3 pontos que dá para a gente ficar um tempão conversando, né? Essa questão de nós refletirmos Jesus, ela é muito mais do que trocar de roupa, muito mais que mudar de linguagem, ela é literalmente a mudança de vida. Paulo, quando teve a oportunidade de ficar em Éfeso por cerca de 3 anos, na escola de Tirano, então geralmente das 11 da manhã até as 4 horas da tarde ele ficava dando aula, né, durante 3 anos. Então ele enfatiza a necessidade de o ser humano chegar na maturidade. Esse é o ponto interessante. Há alguns momentos do ministério de Paulo que ele diz que alguma igreja disse: eu quis vos falar como adultos, mas ainda tenho que dar alimento líquido, que tenho que dar papinha, né? Não posso dar alimento sólido, demonstrando que há níveis de crescimento na vida espiritual e que o entendimento ele pode ser raso ou ele pode ser profundo. E aí vai a necessidade justamente da dedicação e do comprometimento do ser humano. E é interessante porque o desejo deles é até que todos, né, a plenitude, que haja esse entendimento que a vida cristã ela não pode ser superficial, ela tem que ser profunda, arraigada, ela tem que ser comprometida para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos 12. Uma pergunta: essa unidade da fé é uma fé? A unidade da fé diz respeito não só ao sentido de grudado, unido, mas de um todo, né? Não esfacelado, não por parte. Porque a fé ela demanda mais da razão do que da emoção. Essa é a grande dificuldade da nossa geração e que tem que reputado a fé mais a um sentimento
a uma emoção do que realmente é a razão. Paulo ele ataca muito isso, talvez por causa que a escola dele é farisaica, né? Ele é um fariseu, é da tribo de Benjamim. Então ele aborda isso dizendo que nós devemos ter a renovação do nosso entendimento. E o nosso culto deve ser racional. Então em outras passagens ele vai dizer assim que o vosso entendimento seja mudado. Se não houver uma mudança do entendimento, a fé ela pode ser levada para a crendice, ela pode ser levada para o lado místico, né? Não para o lado da razão. Quanto mais você conhece a Deus através da revelação, que é a palavra de Deus escrita, mais você tem fé. É o contrário, às vezes a pessoa pensa em a dedicação voltada para o lado da oração, do jejum, da meditação. A meditação até seria diferente porque está meditando na palavra, mas mais esse lado e menos palavra. Então acredita-se que o homem espiritual é aquele que ora e jejua mais. E Paulo ele vai defender que tanto a oração quanto o jejum e muito mais o conhecimento da palavra é que vai te firmar, porque quanto mais você conhece a Deus, você sabe que o que ele aborrece e o que ele se agrada. Então você conhece que aquilo é de Deus ou não, proveniente da característica contida na palavra de Deus. E quando eu li A Unidade da Fé, eu estava pensando, às vezes a pessoa ela aceita um tipo de oração ou um tipo de graça na sua vida porque ela não atribui isso, de um certo sentido, literalmente a Jesus. É um fato que nós podemos vivenciar todos os dias, a pregação e a transmissão do conhecimento bíblico mais por experiência do que por palavra. Sim. Essa é uma das carências que nós temos, porque a pessoa, como deu certo, ela acredita que é certo. E não é por ter dado certo que é certo. É verdade. Então, a nossa fé ela é baseada naquilo que está contido na palavra. Então, por vezes você começa a ouvir alguém falar a palavra, mas ele interrompe a palavra, aquilo que ele leu, que na realidade é a voz de Deus, e passa a relatar as experiências que ele teve, aonde ele passou, o que ele viveu, e tudo aquilo como se fosse a verdade. E na realidade é uma experiência dele, e para ele, e nem sempre para os demais. Então é como você querer colocar que toda sarça tem que pegar fogo agora, para mostrar que tem a presença de Deus. Verdade. Então não é um ato isolado ou uma experiência sua que vira doutrina. Mas infelizmente muitas pessoas no uso da palavra, e aí o problema, né, que nós temos é a responsabilidade que você usa a palavra verbalizada, né, e vai se utilizar das tuas experiências. Porque tem pessoas hoje proclamando aí heresias e baseado porque foi curado, porque orou e Deus respondeu, né? E esse Deus respondeu é muito subjetivo, porque se você vai em lugares que não professam a Deus, também tem milagres. Em todos os lugares há milagres, por toda parte. Claro. Mas o que importa não é o milagre, o que importa é a tua vida com Deus. Sim. Né? Porque você pode ser curado de câncer, ou você pode se tornar uma pessoa que caminha pelas próprias pernas e está fora da vontade de Deus. Deus não reputa uma cura a um cego dizendo que ele vai ser curado e salvo. Ele passa a ver, mas se ele vai para a eternidade com Deus, vai depender do caminho que ele trilha, não mais daquela bênção que ele recebeu. Deus abençoa todos nós com o sol, o ruim e o bom. A chuva cai sobre o pobre e o rico. Não quer dizer que ambos estão na mesma condição, mas todos recebem benefício de Deus. Então o que importa para nós é aquilo que está na palavra. Quer dizer, o que a multidão entra em delírio, ou aplaude, ou corre atrás, ou pede autógrafo, não quer dizer nada. Porque a mesma multidão que coloca Cristo em Jerusalém, palmas e dizendo que é o rei, em poucos dias é o que está diante dele crucificado. Então, nós não seguimos multidão, nós seguimos o que a palavra diz. Então, aqui, olhando ainda esse mesmo versículo, enquanto o senhor falava sobre a unidade da fé, ele vai dizer que o que me transforma, ou o que nos transforma em varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo não é a fé. Não. Né? É o conhecimento do Filho de Deus. Né? É porque o conhecimento é algo que, se você lê Provérbios, o Provérbios ele é rico nisso, né? Provérbios 1, Provérbios 8, até tem uma passagem que nós
às vezes nos utilizamos de forma equivocada, dizendo aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Ali justamente diz a sabedoria, né? A sabedoria clama, ela está à disposição de todos, mas demanda esforço. E tudo que demanda esforço você tem que abrir mão de alguma coisa. E nesse tempo, por exemplo, nós estamos agora com tempo sobrando, né? Quantos irão aproveitar para meditar, estudar, ler, né? Adorar a Deus? É verdade. É um ponto que eu estava pensando hoje ainda. Está acabando o tempo. Né? Porque as pessoas, alguns já estão reclamando, na segunda-feira já estavam reclamando, estou no terceiro dia em casa, mas enquanto que, será que nesses dias essa pessoa parou para analisar aquilo que Deus tem proposto para ela? Será que caminho ela está trilhando? Né? Eu, por exemplo, já consegui ler 2 livros, né? Estou entrando no terceiro agora, e não é pela quantidade, mas é a oportunidade que você tem. Você pode fazer as coisas de casa, ainda sobra tempo. Uma, porque você não vai em lugar algum. Quando você está de férias, ainda você passeia, você vai na casa de alguém. Agora não, você está recluso. Então a oportunidade de almoçar com a família, a oportunidade de estar convivendo mais próximo dos filhos, da esposa, e também esse tempo extra que a pessoa pode utilizar para dormir, para ver coisas que de repente não são tão frutuosas, ou também pode dedicar-se também à parte espiritual, né? Verdade. Então há uma enxurrada de pessoas aí falando coisas que aparentemente são óbvias, mas o mais importante hoje não é falar, hoje o importante é você estar em comunhão com Deus, né? Porque são muitas vozes. Se você ouvir todos eles, você fica meio doido. Então coisa assim, desde o extremo aceitando, quanto o outro não aceitando, um profetizando, um amarrando, o outro queimando, o outro dizendo que é o começo do apocalipse, o outro dizendo que já aconteceu isso e aquilo. Quer dizer, aí que eu digo, a firmeza sua é ficar no caminho que você já está, né? Porque nós já estamos no caminho certo. Então, se vai ser o princípio das dores, se é o meio das dores, se não vai ser dor, não importa, com Cristo nós, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso. Depois de ter passado por tempestade, depois de ter passado por privação de alimentação, depois dele ter sido desprezado pelos amigos, quarentena de açoite, aí ele escreve embaixo, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, precisa passar por dificuldade para depois você dizer que pode realmente. É verdade. E tem muita gente gritando que tudo pode, mas não passou por nada, né? É simplesmente uma voz, como disse, romanceada. É aquela coisa assim, eu estou em casa com armário cheio de comida e estou glorificando a Deus. Mas tem irmãos que estão já com a despensa vazia e estão pedindo misericórdia. Então a experiência nossa é uma coisa que deve ser levada em conta, mas não é o tudo, né? Nem tudo que você vê, você pode falar. Eu vejo nisso o apóstolo Paulo, né? Ele disse que conheceu um homem, se na carne não sabe, se no espírito, teve até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quer dizer, não há palavras. Já João viu e relatou. É, verdade. Presbítero Sérgio, eu estava aqui olhando Efésios 4:13 e enquanto o senhor falava, eu estava aqui abrindo na minha paráfrase da Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, e ele vai traduzir Efésios 4:13 da seguinte maneira: Jesus fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Como Cristo. É porque ao infante, ao pequeno, dá-se a revelar aquilo que é da sua própria idade. Você não pode passar uma equação de segundo grau para uma criança de 5 anos. Verdade. Você não pode falar de botânica para uma pessoa. Então, à medida que a pessoa, que o cidadão, o cristão, ele desenvolve espiritualmente, também as revelações vão aumentando. Então, Deus se revela mais para aqueles que se amadurecem, né? Porque aquela pessoa que é neófita na fé, ela fica vagando só no jardim de infância. Então, para ela, o mais importante é aquele momento, né, de ser balançada, de receber a comida na boca. Mas o adulto, ele vai trabalhar para trazer alimento para casa.
Então aí a mensagem de Paulo é assim, vocês têm que ser adultos o suficiente para que vocês possam também levar essa mensagem adiante. Quer dizer, não é só o que eu aprendo, mas é o que eu aprendo e passo para os demais. Porque eu não posso passar algo que eu não tenha conhecimento. Então, se eu sou criança, quantas responsabilidades caem sobre meus ombros? Quase nada. Eu não posso dar para uma criança de 12 anos um carro para dirigir. Ele é um ser humano, verdade, capaz, sim, mas ele ainda não está apto. Inteligente. Sabe às vezes muita coisa, mas não tem possibilidade ainda. O domínio daquela... Então tem determinadas coisas que só vão ser alcançadas com a maturidade. E é isso que Paulo quer dizer, vocês estão no caminho. Paulo fez uma revolução na cidade de Éfeso, né, numa cidade de 250 mil habitantes, completamente idólatra. Mexeu até no mercado, né, porque os fabricantes de ídolos da Diana tiveram o seu comércio afetado pela mensagem do Evangelho. Verdade. Então aí que vem, porque Paulo ele traz essa mensagem e ele fica ensinando. Durante 3 anos, olha que importante, ensinando. E pessoas têm pouco apreço por aprender. Elas querem se emocionar. Nós temos uma geração hoje que quer ouvir de tudo para se sentir aliviada, mas não quer descarregar realmente aquilo que impede de ter comunhão com Deus, que é o pecado. Né? E tem outra pessoa que ela não quer aprender. Ela quer ouvir e que a mudança venha através do que ela ouviu. Sim. Ela ouviu, eu vi o pastor fulano ou fulano de tal ensinou isso e é válido, mas na minha vida ainda não mudou, porque ela não está disposta a viver aquele momento, a mudar a sua vida através da palavra de Deus, né? E nós temos o advento também da pós-modernidade, que é um mundo líquido, né? Bem configurado por Bauman, né? O suíço. E é justamente isso que hoje você, aí sei lá, 100 anos atrás, você, ou nem precisava 100 anos, vamos botar aí 70 anos atrás, você chegava para uma pessoa e colocava a ideia, olha, você está errado porque aqui está escrito assim, assim, assim. A pessoa olhava, via, ia perguntar, né, ia pesquisar, via que estava errado e ela aceitava a tua opinião. Quer dizer, isso acontecia muito no Evangelho. Você pregava o Evangelho, mostrava pela palavra, e ele ia lá para o líder dele e não tinha uma resposta satisfatória. Ele pegava e aí ele trazia, não, realmente você está certo, e ele aceitava Jesus pela razão. Ele entendia o Evangelho, via que estava fora do padrão da palavra e aceitava Jesus. Hoje a pessoa vem em qualquer ministério, ouve a mensagem, acha interessante, mas ele não se converte. Ele vai em outro lugar que fala até o contrário, acha também interessante, e assim ele vai. De um centro espírita a uma igreja, de uma igreja a um time de futebol, e tudo ele acha interessante, mas ele não muda. E quando muitas vezes ele é confrontado com aquilo que ele está fazendo de errado, ele fica com raiva daquele que transmitiu a mensagem. É verdade. Só quer se aparecer, isso aí é para impor a ideia dele, mas ele está errado. Tem defeitos. Exatamente. Ele não é afetado, mas isso é por causa da mudança, né, da pós-modernidade, onde as pessoas mudam muito rapidamente, movidas hoje pela mídia, né? Pode ver quantas pessoas hoje conseguem ficar nessa quarentena aí sem estar uma hora ou outra olhando para o celular. E aí elas reproduzem o que está vendo e ouvindo. E às vezes nem é verdade, mas aquela ânsia, se não abrir, parece dar até um... Se não repassar também, né? E a nossa verdade prática vai estar dizendo: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, Jesus, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Achei interessante que a ligação da verdade prática aqui do pastor Cláudio Honor de Andrade, quando ele põe que a perfeição espiritual, moral e ética. Ele está falando aqui de 3 pontos e fiquei pensando, né, que Jesus nasceu numa época onde os gregos dominavam a cultura, os romanos a questão de leis e o cuidado civil das pessoas. E aqui quando ele coloca a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, daquilo que nós estamos
bem ambientados, né? Depois ele fala sobre a moral, e a moral ela foi inserida no contexto romano, moralis, Sim, né? claro. Que é a maneira com que eu me expresso do que está dentro para fora, né? Moral. E depois ele fala a ética, que é o valor grego, né? Sim. Que é uma etimologia grega. E ele vai falar sobre a ética, que é o caráter, o meu hábito, né? Então eu acho interessante isso, porque parece que ele está ligando três coisas importantes para nós, que entre aspas aqui não é uma, mas quase que uma tricotomia, né? Sim, claro. De valores que a gente precisa ter diferentes na nossa vida, tanto na vida espiritual quanto na vida moral, como ele expõe aqui, e também na vida ética. Às vezes a pessoa ela não tem ética para algumas coisas, né? Outros não tem moral para falar, para fazer, né? A salvação ela é integral, né? Ela atinge o ser por completo. Não há como uma pessoa ser espiritual e ela ser infiel à família, ou infiel ao emprego. Aonde ela está, ela é uma igreja, ela é uma casa de Deus, ela é uma morada do Espírito Santo. Então, ela automaticamente a salvação ela tem que afetar todo o teu ser, né? Então é uma coisa que não dá para você reputar um cidadão que diz que aceitou a Cristo, mas continua ainda mentindo, né, para ganhar lucro. Ou a pessoa no serviço tem uma prática e na igreja tem outra. Quer dizer, a vida do ser humano é transformada. Então, aonde quer que ele vá, ele é uma luz. Esse é o grande fator, né? A integralidade do ser humano é afetada pela presença de Cristo. Então, atinge toda a área da vida dele, a moral, né? E a moral aí já vem da própria lei de Deus, né? Porque se nós podemos falar de moral, isso vem justamente do que é certo e do que é errado, né? E só podemos basear entre certo e errado, tendo como premissa uma coisa superior a essa. É verdade. Porque não tem como... Para mim pode ser certo, para você pode ser errado. Para você pode ser errado, para mim pode ser certo. Mas o padrão que vai determinar isso é um padrão que é divino, no caso, né? Nós temos lá, por isso Deus estabelece as suas leis em Levítico e para o povo de Israel, para que eles tenham um parâmetro, né? Olha, é certo e é errado. Então, você tem como base, né? Como aquilo que é fundamento, a palavra de Deus. E isso, até hoje, nós temos hoje, a moralidade vem dos judeus. Essa é a questão de certo e errado, aquilo que é bom, que não é bom. E por mais que os ateus e as pessoas combatam tudo isso, e acredito que não exista isso, mas você sempre vai ver quando afeta o lado dele, vamos dizer assim, o sexo tem que ser livre. Mas se alguém querer ficar com a esposa dele, ele diz, opa, para. Não, aqui não. Quer dizer, aquilo que ele reputa para a humanidade, para a família dele, ele não quer. Né? Não ficar com a minha filha de 4 anos, não. Então, mas dá liberdade para todo mundo. Então nós temos que ter esse parâmetro baseado justamente na palavra de Deus. E isso é importante porque ela vem trazendo a saúde para a humanidade, e sempre que o homem se afasta dos princípios, há desgraça. Né? Foi assim com Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra, e há de ser assim também com a vinda de Jesus por causa do pecado. E a nossa leitura diária trouxe, né? Segunda-feira, Hebreus 12, 2, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Terça-feira, Gênesis 17, versículo 1, Deus exige a perfeição de seus filhos. Quarta-feira, Mateus 5, versículo 48, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. E quinta-feira, Jó 1, verso 1, Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Sexta-feira, Ezequiel 14, versículos 14 e 20, homens que se destacaram pela perfeição. E sábado, Filipenses 3, versículos 1 ao 16, o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo Jesus. Então este é o que você aprendeu na leitura diária. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 16, que é aquela narrativa da conversa de Jesus com um príncipe dos judeus que era fariseu, que nós o conhecemos muito bem, Nicodemos. E o interessante dessa leitura bíblica em classe é lá no versículo 14 que Jesus vai dizer que como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por 2 vezes, Jesus cita esta frase tão pequena e parece que também tão complexa para alguns, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não está em nenhum outro lugar senão em Jesus. Jesus ele tá se reportando a alguém que alcançou um nível de escolaridade muito alto. Nicodemos ele era mestre, né? Ele era doutor. Ele era alguém que tinha uma reputação a zelar. Ele era respeitado pela comunidade em que ele vivia, tinha alcançado sucesso acadêmico, respeitado pela sociedade. Então, nesse ponto aí, ele já tem passado da primeira fase do novo nascimento. Então, Jesus reporta para Nicodemos algo que havia acontecido muito tempo atrás, mas que era de conhecimento do povo judeu, que era o quê? Quando o povo se afastou daquilo que era a aliança divina, né, com o povo de Israel, então veio uma praga, que é uma praga das serpentes. Então as pessoas que eram atingidas pela serpente, elas iam morrendo. Aí o que ocorre? Nesse fato, uma correlação com a mesma mensagem do novo nascimento, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, é o seguinte, é semelhante a isso. Quando aquelas pessoas estavam caídas no chão, a ponto de morrer, e se eles tivessem a atitude de olhar para cima e considerar que aquele objeto era salvador, eles conseguiriam. Para isso eles teriam que se humilhar, dizendo assim que a salvação não dependia mais deles, a vida estava indo embora, mas o ato deles se humilharem e aceitar a mensagem que Moisés recebera de Deus, ao ato deles olhar para aquela figura de uma serpente, né, eles teriam salvação. Quer dizer, a justificação estava mais não na aliança, nem naquilo que eles poderiam produzir, mas estava no ato da fé, de crer na mensagem que Moisés recebera de Deus. Então sempre será assim, quando o homem tiver caído na miséria, ou no estado deplorável, e ele reconhecer tudo isso como filho pródigo, e ele olhar para cima, quer dizer, não para si próprio, não para dentro de si procurar resposta, né, essa positivismo, mas buscar a resposta de Deus, ele vai encontrar misericórdia. Quer dizer, o arrependimento, a humilhação, como acontece com a figura de Nicodemos, né? Nicodemos ele como se diz, não se apequena, né? Porque ele vai à noite, ele vai ter com uma pessoa que é tida como mestre, né? E nesse ponto nós podemos já entrar aqui, nascido de Deus. Então ele chega para Jesus, é interessante demais essa mensagem, porque ela é muito profunda. Porque quando ele chega para conversar com Jesus, ele diz o quê? Mestre. Jesus tinha quantos anos mais ou menos nessa fase da vida de Jesus na Terra? 31? 32? Quantos anos teria talvez Nicodemos? 60? Já vinha há quanto tempo ensinando a Torá, a lei, sabia os principais comentários dos rabinos que foram anteriores a ele. Ele era um homem que ensinava, mas ele olha para Jesus, olha para aquilo que ele vem fazendo e confere com a Escritura. Ele diz, nunca vimos em Israel alguém andar sobre o mar, alguém acalmar vento, fazer milagre de ressurreição, fazer paralítico andar, expulsar demônios, que não seja proveniente de Deus. Então ele se humilha, ele diminui, né, porque ele vai considerar alguém muito mais novo, mestre, que nunca havia estudado em escola rabínica nenhuma. Até os 12 anos ele aprendeu a lei de Deus, mas depois de 12 anos ele continua o ministério dele. E nisso é interessante, porque quando ele vai dizer lá, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, ele está falando a respeito do ministério rabínico dele. E aí Nicodemos olha assim, me ensina, eu quero saber como é que eu faço para mudar a minha vida. Aí Jesus vai dizer, olha, tu tem que nascer de novo. Isso é de uma profundidade, porque ele olha para eles assim, eu sei que com a minha idade eu não volto ao ventre da minha mãe. Mas aí vem a questão do nascimento, porque havia todo um costume em Israel a respeito de como se santificar, de como chegar a Deus, das práticas rituais. Lavar as mãos, o cordeiro que era imolado, a Páscoa, todas as festas eram simbólicas e traziam sempre
um lado espiritual. Mas nesse momento ele já sabia tudo isso e nada disso havia preenchido esse vazio dele. E Jesus disse, olha, é porque passou a ser costume, passou a ser ritual. Se tu não nascer de novo, não começar do zero, tudo isso que tu tem de conhecimento, todas as práticas tuas, não vai se aproximar de Deus. Esse é o fato que o Cláudio Honor de Andrade vai esboçar na lição. Na introdução ele vai fazer uma pergunta no início da introdução e no segundo parágrafo ele coloca, né? Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançamos a perfeição. Às vezes o nosso ritual, né, o rito que nós prestamos ou achamos que estamos prestando a Deus ou a nossa vida é apenas um ritual, é o que nós aprendemos, é o que nós nos esforçamos para fazer. Eu vou me esforçar hoje para orar 1 hora, mas não é esse teu 1 hora que vai fazer com que você seja mais santo. Às vezes é os 3 minutos que você orou sincero ao Senhor que vai lavar sua alma, que vai te garantir a vida eterna, e não os 60 minutos que a gente improvisou uma oração para tentar, uma palavra, seduzir a Deus, né? Conquanto que Ele conhece o nosso interior e não aquilo que a gente esboça, o nosso esforço humano. A gente quer ser independente, enquanto que nós deveríamos mostrar a nossa dependência, à vontade de Deus para a nossa vida exposta na sua palavra, né? Hoje nós recebemos aqui a visita do nosso pastor presidente, pastor Jairo Barbosa. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor José Roberto, também presbítero Sérgio. Esse assunto ele é muito importante na vida da raça humana, que é o novo nascimento. Vocês estavam comentando ali e eu estava pensando, eu vou ter que falar. Senta aqui, pastor. Vocês me permitam falar um pouquinho desse assunto? Claro. Na prática. É uma alegria isso. Na prática, sabe? Eu sou filho de pastor e quando eu nasci em lar cristão. E meu pai me ensinou a palavra de Deus, eu ia direto aos cultos, desde criança. Ouvia as mensagens, me tornei músico com 7, 8 anos de idade. Cantava também com a minha mãe. Enfim, me tornei maestro, participei do grupo de jovens. Tudo que você pensa na igreja, o Jairo estava envolvido. Por livre e espontânea pressão. Mas estava ali. E eu deixo um conselho, todos filhos de crente devem ir aos cultos e à igreja acompanhar os pais. Só que eu não tinha passado pelo processo do novo nascimento, presbítero irmão Sérgio, pastor José Roberto e todos que estão nos ouvindo. Quando pregavam a palavra de Deus sobre arrebatamento da igreja, sobre a morte física, que nós depois teríamos outra vida, enfim, eu ficava assustado, com medo, porque eu não tinha passado pelo processo de novo nascimento, eu não tinha certeza de salvação, eu não tinha entregado a vida para Jesus, mesmo indo aos cultos. Eu era um religioso apenas, um filho de crente. E um dia eu tive uma conversa muito franca com um pastor, amigo meu, que era pastor auxiliar na época, e eu disse, olha, eu não tenho certeza de salvação. Daí ele disse as seguintes palavras para mim, ô Jairo, você precisa nascer de novo. E entrou no assunto do novo nascimento. E depois de algum tempo eu tomei a minha decisão e aceitei a Jesus como Salvador e me tornei um nascido de novo. Hoje eu tenho 2 vidas. A vida física e a vida espiritual. O apóstolo Paulo fala, acho que em Efésios, sobre "E vos vivificou, estando vós ainda mortos". Isso aí é quem ainda não nasceu de novo. Tem um hino de Joel e Israel, vou terminar já, senão vou atrapalhar o roteiro da lição da escola que é tão boa. Tem um hino de Joel e Israel, uma dupla que atravessa gerações, que eles têm um hino Saudades, que é muito conhecido, mas também eles fizeram um hino que eles cantavam dizendo assim, que a vida, para ser bem vivida, tem que ser envolvida na vida de outra vida. É isso aí. Interessante, eles trazem ali a doutrina do novo nascimento, a vida dentro de outra vida. Então, é um assunto muito importante, continue assistindo, compartilhe essa aula
depois para os amigos, para as pessoas, porque nós precisamos ser nascidos de novo. E eu tenho uma mensagem que às vezes nós nascemos de novo e depois vamos ao óbito espiritual. É um grande perigo. E daí nós precisamos ressuscitar outra vez. E enquanto tiver oportunidade e chance, vamos aproveitar, porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário e é através dele que nós nascemos de novo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, meus amigãos, meus companheiros de ministério, pela oportunidade. Está aí a participação do nosso pastor presidente, pastor Jairo Barbosa. Sempre bom recebê-lo para conversarmos e ouvir também aquilo que Deus coloca no coração do seu filho. E nós, então, voltando aqui no ponto 1 da lição, no nascido não de sangue nem da carne, Claudionor de Andrade vai abordar aqui: nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Eu acrescentaria ali: nós só podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Ele é o único que tem mérito para nos redimir, vivificar, transformar e ainda dar aquela promessa que ele dá a Nicodemos no final da conversa, que é João 3,16. É interessante, depois de ouvir um relato como esse, de uma pessoa que nasce em berço evangélico e banhado, né, pela palavra, pelos hinos, e consegue avançar, né, de forma exterior. Aparentemente todo mundo o tinha como, como um filho de Deus já salvo e redimido, mas havia no coração a dúvida. Porque é justamente isso, não é você nascer num lar evangélico, porque Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Então, mas aqui o que nós abordamos aqui pela palavra é uma ruptura é um paradigma que vai ser quebrado, porque Nicodemos era respeitadíssimo e havia essa dúvida no coração dele. Quer dizer, não porque ele não conhecesse a palavra, mas é porque havia alguma coisa. Como Nicodemos, né? É como Cornélio. Cornélio, ele tinha boas obras, ele ajudava, ele orava, ele jejuava, mas havia ainda uma obra incompleta. Ele teve que passar por esse processo. Pedro é obrigado a ir à casa de um gentil para que a obra se completasse. Então, por muitas vezes as pessoas pensam assim: mas eu dou esmola, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Mas a questão não há justificativa para a salvação vem de Cristo. E enquanto nós não reconhecermos que nós somos pecadores e precisamos de Cristo, não há. Então aqui esse nascido de Deus, ele vai botar em 2 pontos. Ele vai falar para Nicodemos, tem que ser da água e do Espírito. Quer dizer, a água simbolizando o batismo, né? Como Jesus passou sem necessidade, porque não era uma prática judaica o batismo nas águas. Sim. Isso começa num movimento porque os judeus começam a perceber que os rituais estavam muito mecânicos. Não havia mais... eles já sabiam, como você falou, como agradar a Deus, né? Entregar o cordeiro sem mancha, participar da Páscoa, da festa das primícias, mas era de forma habitual, mecânica, sem um sentido espiritual. E aí vem um movimento, e João abraça esse movimento, os mesmos que passaram os manuscritos do Mar Morto, né? Agora esqueci o nome daquela localidade lá. E aí ele vai fazer o quê? João Batista vai ficar num ponto estratégico, né? Quando eles passavam para ir para Jerusalém, pela via que passa perto do Rio Jordão, e vai trazer essa mensagem: vocês vão sacrificar, mas primeiro vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que não só lavar a mão, lavar o corpo, mas tem que lavar a alma também. E aí começou esse movimento do batismo das águas. Não era o batismo depois praticado quando os discípulos fazem, tanto é que Paulo, quando vai na cidade, acho que de Éfeso, né, ele disse: vocês receberam já o Espírito Santo? Ele disse: não, só fomos batizados no batismo de João. Aí lá ele batiza de novo e ele aí recebe o Espírito Santo. Então é nesse ponto que Jesus está dizendo: tem que nascer da água. Quer dizer, tem que quebrar esse negócio de religião, tem que quebrar esse negócio de ritual, só de costume. Tem que ir para a prática. E do Espírito mais ainda, porque Jesus disse: Nicodemos, é como o vento. Você não sabe para onde ele vem, de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. E aí nós vamos ver exemplos
maravilhosos, como aconteceu com o Filipe, né? Pregando em Samaria, e o Espírito Santo fala com ele, seu Filipe, sai daqui, vai lá pro... Quer dizer, é levado de um lugar para o outro, conforme a necessidade. Paulo está indo para uma cidade, o Espírito Santo o impede. A força do Espírito Santo no Novo Testamento, ele começa de uma forma não só verbalizada, mas ele também assume a figura de uma pessoa, de vontade, de direção. Então é nisso que é lindo, porque quando você é guiado pelo Espírito, nasce de novo, a tua vontade é suprimida, não que ela não exista, né? Aí vai lá para Gálatas. Mortificamos as obras da carne para que o Espírito possa falar mais alto. E aí é que nós damos liberdade. E quanto mais você dá liberdade para a carne, menos o Espírito tem proeminência na sua vida. E essa questão do Espírito Santo, a gente quando lê a reunião dos 120, quando na descida do Atos Espírito 2. Santo, o interessante ali é impetuoso, né? É. E ele continua impetuoso na nossa vida se nós fazermos, como disse aqui o presbítero Sérgio Roberto, mortificarmos a nossa carne e dermos autonomia para que o Espírito Santo esteja agindo na nossa vida, porque aqui vai dizer ainda a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. É aquele que, como diz Paulo em Coríntios, aquele que perscruta as profundezas do coração de Deus, revela ao nosso coração. Aquele que... Porque se o Espírito ele está dentro de você, é aquele que ele pode lhe revelar as coisas de Deus, porque ele é de Deus, que ele é o próprio Deus. Então, se nós observarmos o que ocorre, é que essa mudança de entendimento faz nascer uma oportunidade de ter uma comunhão mais significativa com Deus. Porque uma vez que você tem a presença do Espírito Santo de Deus, você tem o auxílio dele, né? Presente, para te orientar aonde você deve ir, o que você deve fazer, a decisão a ser tomada. Nós, na pós-modernidade, nós temos, a igreja tem levado muito de forma planejada, de forma administrável, de forma organizada, não levando em conta a manifestação do Espírito Santo. Muitas decisões são tomadas por aquilo que nós temos por experiência e não por aquilo que Deus quer às vezes. Então, nós vamos fazer missão, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Tá? Mas quanto ao Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo quer? Quer dizer, não deu certo isso, então vamos inventar outra coisa. Né? Mas em tal lugar está fazendo isso, está dando resultado. Por exemplo, modelos de administração de igreja. Você quer fazer crescer o seu grupo, quer fazer crescer a sua igreja. Nós temos, né, uma franquia e levamos a administração e você vai implementar, daí você vai fazer os passos que você adotar os passos que nós queremos, a sua igreja cresce. Quer dizer, ela incha, né? Ela passa a ter um volume, mas até quanto isso é válido? Né? Então nós temos esse movimento da coisa prática, da coisa já pronta, é próprio da nossa época. O resultado tem que ser rápido, tem que ser instantâneo. Aí nós estabelecemos dias, colocamos campanhas, fizemos tantas coisas afora daquilo que realmente o Espírito Santo é. Porque o Espírito Santo ele é tão significativo que ele vai marcar o início do ministério dos apóstolos com uma coisa dramática, né? Ele vai ver Barnabé na sua voluntariedade, entregando a sua propriedade, surgindo um sentimento de inveja no casal, Ananias e Safira, e quando eles vão concluir a obra, o que Pedro disse? Você não mentiu para mim, você mentiu por Espírito Santo. E por tu ter mentido o Espírito Santo, não tem oportunidade, tu vai morrer. Quer dizer, é incrível assim, porque a figura do Espírito Santo hoje, às vezes cantada, é aquela figura que enche o indivíduo e faz ele chorar. Ou faz ele pular, ou ele faz ter visões. Não é de um espírito que pode tirar a vida. É verdade. Então, o Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Então, como a luz vai ter comunhão com as trevas, como as obras da carne vão ter comunhão com as obras do Espírito. E aí vem essa grande luta que Paulo vai dizer que está dentro de nós. E hoje nós vemos muita figura do Espírito Santo como uma figura, não como um ser que atua mesmo. Né? Sim, porque se você analisar 2 mortes ali por causa de algo aparentemente inocente,
mas era para marcar o ministério dos apóstolos, era para trazer autoridade sobre eles e também colocar o temor sobre a igreja, né? Quando você não tem temor, qualquer coisa serve. Então, por isso, hoje, muitas pessoas entregam, né, o animal manco, aleijado, substitui por um objeto, porque para Deus que ele serve, qualquer coisa serve. E na realidade não é assim, né? Por isso, você que está nos ouvindo aí, você que é professor, é bom enfatizar que a figura do Espírito Santo não é só simplesmente uma força, uma energia ou uma figura, mas ele é na realidade o próprio Deus. E ele é zeloso, né, quanto ao que nós vimos, sentimos, comemos, vestimos, tudo diz respeito a ele. Uma vez que você é propriedade de Deus, você responde a tudo que você faz para aquele que te comprou. É verdade. Eu estava aqui notando no Nascido de Deus, enquanto o senhor estava comentando ali, e ele aqui ele vai dizer que tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, né? O auge é a maior alegria do homem, é tornar-se nova criatura. E ele usa ali o texto de 2 Coríntios 5,17, que vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é interessante você ouvir nova criação. Né? As coisas velhas passaram, diga-se de passagem, quanto ao pecado e as coisas praticadas. Porém, ainda a natureza humana permanece, porque a santificação ela é constante, e o que nós praticamos quanto à vida de pecado, o novo convertido, ele tem que responder ainda. Então, se ele cometer um homicídio, ele tem que ir para a cadeia. Claro. Se ele contrair uma dívida, ele tem que pagar. Diante de Deus, ele está livre, ele está limpo, porém o que ele paga é aquela lei de filho, estuda. Não, pai, não vou estudar. Se você não estudar, você tem um castigo. Sim. É a repreensão natural da lei da vida que vai, entre aspas, transformar aquela pessoa melhor. Né? Mas ele já está salvo em Cristo Jesus, está transformado, mas na visão humana ele está passando por um certo... É a consequência, o fruto, né, da semeação, da semeadura, porque na realidade eu digo isso porque eu já ouvi, né, de alguém pedir conselho para mim a respeito da vida dele, que ele aceitou a Cristo e ele não estava casado no papel, mas tinha 2 filhos, e deu a entender que agora, como ele era uma nova criatura e ele era um salvo, então ele estava em pecado de adultério, então ele ia abandonar aquela mulher, porque ele era solteiro, né? Não estava no papel, e poderia casar de novo. Aí eu digo, já começou errado. Eu digo, primeiro que se você for na rua onde você mora e perguntar para o teu vizinho de quem são aqueles filhos, todo mundo vai dizer que são seus. Olhar para aquela mulher, todo mundo vai dizer que é sua esposa, mesmo que não esteja no papel. Então é uma responsabilidade sua assumir o que você começou, né? Os filhos não têm culpa disso, e a salvação não diz respeito a isso, a abandonar isso aí. Então justamente essa vida nova, é essa visão do mundo que parte agora não para as coisas que são dessa terra, mas para as coisas que são do alto. Por isso Paulo disse, naquilo que é de cima devemos pensar, naquilo que traz edificação devemos pensar, naquilo que ajuda devemos pensar. Tudo isso é o que nós devemos ser. A nossa morada não está aqui. Então essa mudança de visão, você não se aborrece por não ser rico na terra, não ter o melhor da terra, porque você já sabe que você é filho de Deus e vai ter uma herança no céu. Quer dizer, você já sabe que essa vida é passageira e o que importa é você estar com o nome escrito no livro da vida. Então nisso as coisas velhas passaram. Quer dizer, velho é aquilo que deixou de ter utilidade. Velho é aquilo que passou o seu auge. Então, novo é aquilo que surge, é aquilo que está diante de você. Então, essa nova vida são as experiências novas que você vai ter todos os dias. Por quê? Porque quem vive em Cristo vive novidade de vida. Todo dia o Espírito Santo ele fala com você, ele tem a oportunidade de esclarecer, de mostrar, de te orientar. Porém, é preciso você estar vivendo no Espírito. Porque senão você vai viver da mesma forma que vivia anteriormente. Não teve um encontro com Deus. Na realidade, foi uma emoção, foi um ato de você ir lá e dobrar o joelho,
mas não entendeu o que é salvação. E a salvação não vem de nós, né? João 15 vai dizer que não fosse vós que escolhesse a mim. Então a salvação é uma graça que você não merece. É Deus olhar para você e dizer assim, é você mesmo. E aí você diz assim, mas eu? É, você mesmo. E ali no ponto 4, ele vai dizer, nascido do Espírito Santo, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, aquilo que o presbítero Sérgio está já colocando para nós aqui, né? Sem o Espírito Santo atuando na nossa vida, não há pecador arrependido, não há convencimento, né? Porque o Espírito Santo é que convence o homem. Nós mortos nos nossos delitos e pecados, assim como Lázaro estava na tumba, não teria condições de sair de maneira alguma. Só mesmo ao ouvir a voz de Deus é que lhe possibilita novamente voltar ao corpo. Isso é uma figura, né, da salvação. Quer dizer, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do Espírito Santo, é que nós conseguimos entender. É uma máscara que cai, né, uma venda que cai dos olhos. E é interessante porque isso nós percebemos quando você está pregando às vezes a palavra e tem 50 pessoas que não são conhecedoras. E às vezes uma só, duas, todas ouviram a mesma mensagem. O Espírito Santo estava no mesmo lugar. Quer dizer, e você sentiu que a mensagem era mais ao coração quebrantado, ou não sei, Deus toca no coração daquele lá. É como o ladrão na cruz. Quer dizer, o outro está dizendo, olha, tu tá errado mesmo, devia ter morrido mesmo. O outro disse, opa, para, rapaz, esse camarada aí não é igual a nós, ele não merece. Quer dizer, o Espírito Santo já estava falando na vida dele. Interessante isso aí, porque Deus, ele escolhe às vezes pessoas assim que você diz assim, isso aí não merece. E justamente por isso, por não merecer, é que a pessoa recebe a salvação. E aqui, então, ele vai dizer que a regeneração só é possível através do Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento, ele vem, né, através do Espírito Santo, e sem um novo nascimento, na verdade, não se tem garantia acerca da restauração, né, de nós, seres humanos, que somos ou fomos tragados pelo pecado, né? O mundo jaz no maligno, dessa maneira que eu estou querendo dizer para você. Não é que nós pecamos, mas o pecado está incluído em todo lugar que a gente vai. O pecado se aproxima de nós. Pode passar o pecado álcool, se joga na gel. nossa, o pecado se joga na nossa frente. Ó, tô aqui. É outdoor, tudo que você vê ou que você se move, você olha para um lugar e você, meu Deus, que depravação, que coisa. E isso é para a gente perceber. Eu estava aqui pensando enquanto o presbítero Sérgio falava sobre a presença do Espírito Santo. Tem um amigo que a igreja dele foi assaltada há uns anos atrás, e no culto as pessoas, os ladrões, estavam no culto. 3 pessoas assistiram todo o culto, e ao final eles renderam as pessoas, roubaram o que queriam, 2 carros e tudo mais, e a mulher do pastor fez uma oração no meio do culto. E quando eles estavam pedindo para as pessoas tirarem as joias, ela foi botar a mão para tirar a aliança dela. Ele falou assim, não, você não mexe em nada. Você fica aí onde você está. E eles viram nela algo que eles não viram nos outros, num certo sentido, né? Ou seja, a presença de Deus, ela é tão maravilhosa que inibiu aquela pessoa de receber até mesmo, quem sabe, uma pancada, alguma coisa, pelo que ela transmitiu antes, né? A paz que ela transmitiu antes. E nesse mesmo contexto havia crianças, adolescentes, adultos, e a gente vê um pequeno testemunho de como a ação do Espírito Santo ela é maravilhosa. Não é que os outros não tivessem, mas no momento que ela teve a oportunidade, ela fez a oração, né? Aquilo deve ter trazido algo no coração daquelas pessoas que estavam fazendo essa maldade, que, meu Deus, aonde eu estou, quem eu sou, né? Mas o coração duro, ele Sim. mesmo assim não deixou aquela pessoa se consertar, e ela continuou no seu erro. Nós estamos agora nesse fechamento, nós temos agora o segundo tópico, né, que é falar sobre a justificação do novo homem. É claro que a justificação vai
abranger aqui 3 tópicos só, subtópicos, que são a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. Isso é uma doutrina, se você se aprofundar, tem muitos livros e não dá para exaurir ou para nós esgotar esse assunto, mas vamos dar uma pincelada para você ter um entendimento. A inutilidade da justiça humana. Tudo que o ser humano faz, ele está contaminado pelo pecado, né? Por mais bondoso que o ser humano possa aparentar ser, mas dentro dele não há justificativa. Haja visto a necessidade de Jesus descer à terra, porque nenhum justo sequer havia na terra para que fosse usado para redimir a humanidade. Então nisso se coloca que as nossas justiças são como trapo de imundícia, né? Efésios 2:8 vai falar, Paulo vai dizendo para os Éfesos, né, que pela graça somos salvos, né? Então isso não vem de vós, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, quer dizer, as obras no sentido de que a obra em si é um ato de uma vida regenerada. As obras acompanham a vida do ser humano que é nascido de novo. Não que você não pratique boas obras. Nós somos feituras feitas para as boas obras. Quando nós não fizemos boas obras é porque nós estamos em desconformidade com a vontade de Deus. Porque imagina, se você nasceu de novo, você foi enxertado em Jesus Cristo, né? Ou na videira, que é a figura. Então é próprio você produzir fruto de onde você foi enxertado. Eu acredito nisso. Sim, né? Claro, é verdade. Se você foi enxertado na goiabeira, o fruto que pode vir só pode ser goiaba. Pode ser goiaba. Não vai ser banana. Se você for colocado no pé de pera, e toda fruta ou você vai produzir naquilo que você foi, né, enxertado. E nisso Jesus está dizendo, se vocês forem enxertados em Cristo, se vocês são nova criatura, é próprio de filhos de Deus que reproduzam aquilo da onde vocês vêm. E aí que vem essa grande contradição, porque às vezes a pessoa olha as boas obras, mas as boas obras elas podem ter por trás daquilo algo que nós colocamos como motivação. Quer dizer, se a minha motivação é má, eu posso fazer coisas boas. Eu posso, por exemplo, até Paulo vai dizer que eu posso dar meu corpo para ser queimado, eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, eu posso vender minhas propriedades, dar para os pobres, mas se eu não tiver amor, nada disso é considerado. É a famosa politicagem. Então, por exemplo, como Barnabé deu, de coração surgiu a necessidade de alguém dar, mas não era de coração. Quer dizer, aparentemente, se fosse nosso tempo, nós aceitaríamos a metade da propriedade com louvor, né? Ia dar ainda, né, botar o nome da pessoa num cartaz e dizer, esse é um membro maravilhoso da nossa igreja. Mas a intenção era maligna. Quer dizer, aparentemente, aos olhos humanos, perfeito. E quando você olha assim, a pessoa não é perfeita, mas Deus conhece o coração. Por isso o Espírito Santo já tocou e disse assim, é maligno a tua vontade. Né? A simonia, que é o Simão, o mágico, que quando vi Pedro colocar a mão sobre as pessoas e eles receberem o dom, ele disse, eu quero isso também. Como é que eu consigo isso aí? Quer dizer, como é que eu consigo pregar bem? Como é que eu consigo atrair a multidão? Como é que eu consigo mais like? Como é que eu consigo mais seguidores? Então a intenção é maligna, ele está falando de Deus, ele está cantando. Você pega, por exemplo, os cantores gospel, né? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Quanto é que um cantor famoso vai cobrar? Quer dizer, você vai olhar ali, ele está cobrando milhares de reais. Ele vai fazer um show que você vai olhar, é praticamente idêntico ao do mundo. Luzes, pessoas gritando, delirando, mas está cantando as coisas de Deus. Mas para isso ele produziu tudo aquilo dali para ganhar quanto? Quer dizer, o objetivo dele é adorar a Deus ou ganhar dinheiro? Sim. Aparentemente, não, mas ele está adorando a Deus. Mas a motivação não é... Porque aquilo que você obtém lucro, você teria que partilhar. Quem é que é a fonte do lucro? Até eu vejo essa questão, eu vejo a seguinte maneira. Quando você busca algo assim, né, um cantor, até mesmo um preletor, você é indagado por aquele que te vende esse produto. Sim. Como, olha quantas pessoas ele vai trazer para o seu evento. Eu não vou fazer um evento, eu vou fazer um culto. Exatamente. Essa é a diferença.
a gente às vezes se esquece, né, daquilo que a gente é chamado para ser, e a gente acaba usando o lado humano, né? Claro. A gente deixa, ele vai trazer pessoas. É que a igreja que não é um pensam, CNPJ, a igreja não é parede, a igreja é você e eu, É o corpo de Cristo, somos seres humanos. né? Então essas pessoas, vamos supor, estão tendo lucro e ficando bem financeiramente usando um nome, quer dizer, que dá lucro. Porque no mundo, muitas vezes até eles tentaram, mas não conseguiram. Então encontraram uma fonte de lucro. Então, porque se fosse para cantar para Deus, eles cantavam numa praça, eles cantavam em qualquer lugar, não tinha problema nenhum. É o fato de, até mesmo de questão de likes e tudo mais, tem às vezes pessoas que se preocupam muito. Será que eu compro likes? Porque você pode comprar likes, não comprar as pessoas, mas o like, né? E as pessoas acabam comprando like, achando que esse like é vendido para você como algo. Não, são pessoas que a gente tem que vão dar os likes lá para você. Mas é tudo feito por computador. E a sua página, o seu perfil aí da rede social, ele sabe quando é computador e quando é pessoas. E ele, quando você atingir 100 mil pessoas no meu Instagram, um exemplo, mas não recebi nada, nenhum aplauso de ninguém, porque o software, a empresa, sabe que o que foi colocado ali para você, uma boa parte é comprado. Sim. Né? Então hoje a gente se preocupa muito com essa questão de, será que curtiram? Quantos visualizaram? No sentido de tudo que postamos, né? De tudo. Principalmente até eu, de vez em quando, como eu sou responsável por algumas coisas da igreja, eu estou lá olhando aquele culto para ver quantas visualizações, quantas curtidas que escreveram, né? Estou preocupado com essa questão, mas eu tenho que me preocupar, na verdade, se ali no meu grupo tem 40 pessoas que comentaram, essas pessoas foram respondidas, não pelo culto, mas respondidas depois, elas estão sendo cuidadas, elas vão ser envolvidas. É algo que a gente esquece às vezes de trabalhar com o número que a gente tem, e a gente quer trabalhar com o número que o outro tem. Claro. E às vezes Deus está dizendo, não, o que eu tenho para ti hoje, para esse momento, né, é isso. E a gente, como igreja, e aqui eu falo igreja, espaço físico, né, a gente quer ganhar. Mas uma coisa boa que aconteceu nesses dias agora foi esta pandemia do Covid-19, porque mostrou a força que a gente tem se a gente souber trabalhar com as pessoas nas redes sociais sem elas virem à igreja. As respostas que as pessoas dão. Aqui na igreja a gente tem recebido nesses dias muitas respostas de uma oração que foi feita de 1 minuto, e as pessoas, como eu estava precisando ouvir ou receber essa oração, agora eu vou dormir em paz, a pessoa escreveu assim. Que bom. Coisas pequenas que às vezes a gente olha numa ótica visualizando a questão humana, né? A gente quer, como eu vou fazer? E o Espírito Santo quer que a gente haja em pequenos pontos, pequenos detalhes. Então, quando nós estamos falando da intenção, da motivação, então aqui vai colocar a inutilidade da justiça humana, é justamente aquela coisa que aparentemente você pode até aparentar ou demonstrar, mas nada do que nós façamos vai nos dar direito de salvação. É isso que a Bíblia vai dizer, que não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é por aquilo que você faça que você alcança a salvação. A justificação, no segundo ponto, ele vai colocar aí no terceiro, vai dizer que a justificação vem o quê? Um preço impagável, como tem aquela dívida daquele homem que o patrão perdoa e ele vai em cima do seu próximo que deve uma ninharia e coloca no cárcere, dizendo, é aquela coisa assim, uma dívida impagável, ou como aqueles talentos que o dono dá, né, para eles trabalharem, que é uma quantia exorbitante para alguém que era escravo trabalhar. Então, mas demanda o quê? Que nós precisamos sempre olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, é o ato de justiça de Jesus se humilhar e morrer
na terra como homem e ressuscitar, que vem trazer a salvação. Então, em nenhum outro há salvação a não ser através de Cristo Jesus. Não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo a não ser através de Cristo Jesus. Então, ainda há pessoas que na simplicidade digam: irmão, eu estou fazendo isso porque eu paguei um preço, eu subi no monte, eu orei, eu jejuei, então Deus está me usando. Negativo. Se fosse por esforço, então você não precisa nem se gloriar, porque você alcançou pelo teu mérito. Que todo presente é dado não porque você mereça, é porque a pessoa quis dar. É como você perguntar para tua esposa: por que tu me ama? Ela vai dizer: não te amo porque te amo. Porque se disser assim: eu te amo porque tu tem dinheiro, porque tu me trata bem, então daí já não é amor, isso é uma troca, né? O amor é inexplicável. Então a salvação da mesma forma. Então justificativa a nossa, agora o irmão disse assim: não precisa orar, não precisa. Não, é óbvio, porque isso voltamos ao ponto. Uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, automaticamente a tua alma tem sede de Deus, tem gratidão pela salvação. E aí ela vai justamente fazer o quê? Conversar com Deus. Não por obrigação, não por uma regra. Eu quero alcançar um dom, então vou orar 3 horas por dia. Isso é uma metodologia furada, porque você pensa que convence Deus. Deus já sabe a tua intenção, a tua motivação. Tu está ali de joelho porque tu quer uma cura, tu está ali de joelho porque tu queres uma porta de emprego. Então, quer dizer, o meio que você achou para convencer a Deus é ficar mais tempo dobrado. Verdade. Quer dizer, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou evangelizar. Mas qual é a tua motivação? Porque eu quero... Então, Deus já olha lá de cima e diz: para. É o que ele diz em Isaías, assim: estou enojado de tanto sacrifício. O jejum de vocês aí não adianta de nada, porque vocês estão fazendo com a intenção só de me convencer para me dar o que vocês querem. Então, se a minha motivação não for certa, eu estou errado, né? Então, eu acho que a justificação nós podemos passar e entrar na parte da santificação, que vai falar a santificação como posicionamento, a santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Aqui é um ponto interessante, o início da santificação. Ele fala que regeneração é um ato instantâneo, né? Mas do dia para a noite, da água para o vinho. Tem um irmão aqui na igreja, ele é um presbítero da igreja, presbítero Valdir, e ele falou para mim: quando eu vim morar para cá, eu era uma pessoa que andava de bar em bar. Um dia eu fui parar dentro da igreja em Camboriú. Ele morava em Balneário e foi parar dentro da igreja em Camboriú. Ele falou: naquele dia eu aceitei Jesus, saí da igreja, no outro dia de manhã eu não tive mais vontade de beber, e até hoje eu nunca mais tive desejo de tomar bebida alcoólica. E aí a gente vê sobre essa questão da regeneração, que é um ato instantâneo. E ele vai dizer que a santificação, ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. E esse ponto é importante porque santificação alcança ou vai toda a nossa vida, né? As pessoas acham: agora esse irmão é santo, é santificado, e ele está no processo, óbvio, porém não é o ponto final. Às vezes a pessoa se enche: porque tu viu como que estão falando de mim agora eu sou, e ela não entendeu que esse processo vai até o final da vida. Eu acho que foi o senhor que falou certo dia, que não lembro se foi o senhor, que a pessoa ela enche igual o balão, aí o Espírito Santo chega e tem que estourar, né, para ela voltar à consciência daquilo que ela é, a sua razão, né? E depois ali no ponto 1, a santificação como posicionamento. O pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então o mundo lá fora vai acusar essa pessoa. É porque a palavra santo quer dizer separado. Sim. Né? Então tudo que é separado para Deus se torna santo. Então é um objeto que você tire para a casa de Deus, ele é santo. Então quando Deus nos separa, né, ele nos santifica. Isso não quer dizer isenção de pecado. Santificação é uma coisa, isenção de pecado é outra. O homem nunca vai deixar de ter pecado. Isso é uma coisa impossível, né? Tanto é que aquele que diz que não tem pecado faz-se mentiroso, porque não tem como não pecar.
Agora, a questão da santificação é o fato, como o pastor José falou, há alguns que Deus opera um milagre radical em que a pessoa perde completamente a vontade, né, por determinadas coisas. Há outros irmãos que vão ser salvos e vão lutar sempre com aquela fraqueza. Então, ele era alcoólatra, Deus transformou a vida dele, o Espírito Santo o fortalece para ele não voltar à vida que ele tinha anteriormente, mas há sempre um conflito, ele não pode brincar com o pecado. Naquilo dali, se ele começar, ele cai novamente. Sim. Não é porque ele não seja filho de Deus, mas é porque ele foi afetado por aquilo dali, já fez parte da sua vida. Deus pode mudar? Sim. Nem todos Deus opera da mesma forma. Seria o famoso espinho na carne, né? Eu, por exemplo, tenho determinadas fraquezas na minha vida que eu sei que eu sou fraco naquele ponto e eu não brinco, né? Eu não dou margem, porque eu sei que se eu der margem eu vou cair. Então eu já sei a minha fraqueza. Então o caso do Paulo é a mesma coisa. Ele orou por muitas pessoas e receberam um milagre, mas ele orou por si próprio e não conseguiu. Deus disse: minha graça te basta. Quer dizer, tu vai ter que suportar isso aí, porque talvez era um mal necessário para sempre colocar Paulo naquela condição de precisar de Deus. Ele chega a dizer, né, que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quer dizer, porque Paulo ele tinha ele era meio que assim, parece meio sanguíneo, ele tinha assim uma vida meia forte. Não é fácil de lidar com Paulo não, mas ele foi um homem dedicado. Então, quando nós olhamos aqui a santificação como posicionamento, é isso, o posicionamento é aquela, Deus nos santificou, quer dizer, essa palavra nos santificou quer dizer nos separou, e aí o processo é justamente pelo fato de nós hoje, por exemplo, sermos filhos de Deus e sermos herdeiro, porque quando você passa a ser filho, você é herdeiro, então tanto das coisas boas como as demais, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, quer dizer, quando eu sou co-herdeiro de Cristo, eu tenho que herdar aquilo que Cristo herdou na terra. Morte de cruz, condições financeiras pequenas, vivendo de forma humilde, andando de lugar em lugar, quer dizer, me sujeitando a entrar em lugares onde os outros não entram, falar com quem as pessoas não falam. Isso é herdar aquilo que Deus em carne nos deixou. E quanto às coisas celestiais, a mesma coisa, nós já somos herdeiros do céu. Mas nós temos dívida que se tornam difíceis de serem pagas, temos enfermidade, e o nosso Deus é o dono de tudo isso. Mas ainda não chegamos lá. É como o filho o filho e o escravo. Enquanto ele está na idade infantil, aquele que cuida dele o carrega para qualquer lugar e ele não pode reclamar. Quer dizer, ele tem superioridade ao escravo, mas quem cuida dele é um escravo, e ele tem que se sujeitar naquele momento ali. Até chegar o tempo que ele vai crescer e ele vai dizer para o escravo, não, agora quem manda aqui sou eu. Mas ele já é herdeiro. E o fato de o pai também, né? O pai, ele vai determinar para aquele filho quando que ele terá a posição de ser o administrador, ou aquele que terá a posição mais elevada naquilo que faz, né? É filho do rei, tem tudo na sua mão, mas ele ainda não manda. Então tem muitas pessoas assim, mas nós somos filhos do rei, o Deus dos céus e da terra, o do ouro e da prata pode fazer tudo. Eu discordo pela palavra, né? Nós vamos ver muitos exemplos em que os nossos irmãos piedosos morreram de forma cruel, pobres, mas cheios da graça de Deus. E também tem outros que morreram ricos, também foram servos de Deus, né? Sim. Então não é regra dizer que para ser servo de Deus tem que ser pobre. A questão é que nós temos que colocar a santificação como um processo no qual demanda esforço da nossa parte também, porque Gálatas vai dizer 5:24, né? Que depois que ele fala das obras da carne, né? Ele vai dizer lá, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Depois dele falar quais são as obras da carne, ele vai relatar isso, o apóstolo Paulo para os Gálatas. Querendo dizer que há um esforço da nossa parte em rejeitar. Não é Deus que tira a vontade. Fugir da aparência do mal. Eu tenho, por exemplo, pecado, prostituição, Então, por que eu vou estar assistindo filmes que avance nesse caminho? Sim. Violência, mentira, idolatria. Então tudo isso eu já sei que não então eu tenho que me afastar. Como alguém que queira santificar-se, eu tenho que me abster.
alguns momentos não vai ser possível. Você vai passar uma mulher seminua na rua. Agora, se você continuar olhando, aí sim. Você não é cego de dizer assim, eu não vi. Viu, mas não ficou olhando. Isso. Ou não virou o pescoço para olhar. Sim. Né? Aí é uma diferença. O primeiro olhar é coincidência. O segundo é concupiscência. Aí. Então você tem que se cuidar, porque quando você está olhando, outros também estão olhando para você. Bem isso mesmo. E você, como representante de Cristo, está no processo da santificação. Então esse processo ele vai o resto da vida. Não é assim, uma vez santo, santo para sempre. Interessante que ele diz, há um longo e disciplinado processo de santificação. Longo e disciplinado. E às vezes as pessoas não têm a disciplina para ler um livro. Não têm a disciplina para orar. E o processo de santificação ele é longo e também disciplinado. Eu preciso cuidar o que eu falo, cuidar o que eu olho, cuidar com quem eu ando. Tudo isso faz parte. E a Bíblia ensina, né? Sejam tardio no falar, prontos no ouvir. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Já é mais ou menos um ensinamento, né? Sim. Se tem 2 e aqui tem 1, então 2 é mais importante que 1. Às vezes a pessoa esquece que pensa que tem 2 e tem 1 só. Né? Então é nesses pontos, a maturidade vem justamente desse conhecimento e a experiência. É como o senhor já está habituado dentro da oratória, prega, faz programa de rádio, então tem todo o conhecimento que vai alcançando com o tempo. E quando o senhor visualiza as suas prédicas, as suas gravações, você, não devia ter feito aquilo, vou mudar naquilo. Quer dizer, você observa os seus próprios erros e tenta melhorar. Sim. E aí vem o aperfeiçoamento, porque a prática, né? Então, na santificação, quando você vê um início de uma discussão, você que é maduro já sabe onde vai chegar. Então você para. O tolo não, continua. Então, quer dizer, o processo de santificação é isso, traz edificação? Não, então para. Vou comentar isso, vai edificar? Não, aí você para. Então esse é o homem espiritual, que ele pensa não só nele, mas ele pensa no que edifica. E aí é a vida espiritual, né? Porque é uma batalha, porque às vezes é gostoso falar. É gostoso passar para frente. Verdade. É gostoso ver alguém cair. Ainda mais quando aquele parece ser seu concorrente. Meu Deus. É um sentimento natural nosso. Verdade. Então nós temos que dizer assim, segura Sérgio velho, né? E dá lado ao Sérgio novo. E é nessa luta que nós vamos até o final da nossa vida, né? Lutando para não deixar que o nome de Cristo seja envergonhado na nossa vida. Porque aqui na santificação é a vontade de Deus. No novo homem, ele vai dizer que quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. E é uma frase de tamanha importância e responsabilidade. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. O que seria para você que está aí do outro lado se tornar parecido com Jesus, né? Primeira coisa que veio aqui na minha memória é em seus passos o que faria Jesus. Mas está muito além disso. Está muito além dessa questão de a gente visualizar, né, de ser mais parecido com Jesus. Porque Jesus não escolheria esse tipo de vida nossa. É aceitar aquilo que a vida às vezes nos retribui, né? Por mais que mas eu fiz tão bonitinho. Mas ninguém me viu, ainda me apedrejaram. É mais ou menos isso, crucifica-o. Né? Enquanto isso, ele está trabalhando em nós, está nos lapidando. E a santificação como desejo de Deus porque é justamente para nos tornar semelhantes a Ele. É justamente isso. Somos discípulos de Jesus. Discípulo quer dizer aquele que recebe o ensinamento e passa para frente. Então, se você não conhece nem a vida de Jesus, como Jesus viveu, que às vezes nós temos essa visão, né? Eu estava ainda, peguei uma Bíblia para dar uma olhadinha na parte histórica, uma Bíblia que não é nossa denominacional, né? É tradicional. E eu estava olhando lá a Santa Ceia. Aí está Jesus sentado com seus discípulos numa mesa igual a nossa, com cadeiras. Nos fundos assim era dia. Não tinha família, não tinha só tinha homem ali. Eu digo, um Jesus parecia mais um europeu do que um judeu.
Eu digo, então, às vezes nós temos uma visão de um Jesus muito romanceado, muito hollywoodiano, né? Aquele que está com uma espada para ir na frente e abrir o caminho para nós, aquele que não permite que nós ficamos desempregados. Então, é um Cristo mais super-herói do que um Cristo que é Senhor da nossa vida e Salvador. Não só Salvador, mas principalmente Senhor da nossa vida. Fato interessante é que na multidão havia centenas de desempregados e não mandou ninguém arrumar emprego. Quando vieram perguntar para ele dividir lá, ele disse, eu não vim para isso, para com esse negócio. Teve os dois irmãos que disseram, diz para ele que tem demais para passar para mim. Ele disse, isso não é o meu papel na terra. Sim. Então, Jesus, ele quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, é isso que ele quer, né? E não é por isso, claro, que se a pessoa está desempregada, ela não vai buscar um emprego, mas eu estou querendo dizer para você que Jesus, ele está olhando além da nossa visão humana, ele sabe a nossa necessidade, e às vezes essa porta que fechou, esse problema que chegou, é Jesus dizendo assim, agora eu posso te aperfeiçoar. Claro. E a santificação com vontade de Deus, acho que Hebreus vai dizer, né, que seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Não no sentido que é a santificação que vai te levar a Deus, voltamos àquela, é a justificação e a graça. Sim. Mas a santificação é um ato natural de Deus. Deus é santo, então por ele ser santo, ele quer que tudo seja santo. Então é claro que ele sabe, né, na sua onisciência, Jesus passou por isso aqui na terra para vivenciar, sabe as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas dentro de tudo isso nós temos sempre auxílio do Espírito Santo. Essa é a base fundamental do cristão. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse, não vos deixarei órfão. Quer dizer, hoje eu conto com a presença do Espírito Santo dentro da minha vida. Por isso, cuidar para não entristecê-lo, para não retirá-lo de nós, e viver uma vida digna para que ele possa ser o nosso orientador. Imagina você ter alguém, hoje tem a onda do coach, né? Então você não precisa de um coach, você tem um coach, né? Só que o problema desse coach é que se ele for ouvido, muita coisa que você está fazendo tem que parar de fazer. E muita coisa que você pretende fazer, ele não vai permitir que você faça. E nem sempre nós queremos isso. Às vezes nós queremos primeiro fazer para depois pedir para Deus ajudar. Quantas pessoas fazem depois campanha para Deus ajudar a vida dele? Mas porque ele nunca pediu para Deus nada, para orientar ele. Primeiro ele fez, errou e agora ele pede ajuda. E ainda bota a culpa em Deus. É verdade. Então acho que dá para assim ter um entendimento, e você vai ter a sua escola. Agora talvez essa seja a única escola, né? Porque como não estamos nos reunindo fisicamente, você pode estar aproveitando para participar conosco. E aqui ele termina a santificação do novo homem, declarando a última frase, nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então a gente pode entender que a gente entra na igreja, a gente vai em vários locais que se está reproduzindo a presença de Jesus e é permitida a nossa entrada. Mas se não consertarmos a vida ou se não entregarmos a nossa vida a Jesus, nós seremos impedidos de entrar nesse lugar que é o lugar da presença de Deus, porque o outro lugar não tem a presença de Deus. É verdade. O inferno é literalmente isso. O inferno é um lugar sem a presença de Deus. Então ele já seria inferno se não tivesse lago de fogo, o bicho que não morre, né? Já seria inferno porque só da falta da presença de Deus. Porque qualquer coisinha que nos acontece, a gente diz, ai meu Deus! Né? E lá não vai ter a presença de Deus. E assim a nossa conclusão, eu grifei uma frase aqui da conclusão, a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Amém. Aleluia. E assim nós então terminamos o nosso momento da nossa 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, desse trimestre que foi o primeiro de 2020, e no próximo domingo será então o livro de Efésios, que nós vamos aprender com a Igreja Eleita. É a próxima lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, irmão Sérgio. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor.